Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as identidades, é a capacidade de ir às compras no supermercado das identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de selecionar a própria identidade e mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade. Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à vontade. Ou assim parece. No segundo capítulo do livro Modernidade Líquida, o Bauman tenta entender como se formam a identidade e a personalidade nessa etapa fluida da modernidade. E como a passagem acima mostra, a característica fundamental das identidades é a mediação através do consumo. Meu nome é Thaís Lima e esse é o terceiro vídeo de uma série aqui do canal dedicada ao livro Modernidade Líquida do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Já fiz um vídeo sobre o prefácio e outro sobre o capítulo 1 e os outros já estão em produção e quase prontos para sair. Então, se você não quiser perder nenhum deles, se inscreve no canal, curta esse vídeo, assim você ajuda a construir junto comigo esse humilde espaço de educação e de divulgação científica de ciências humanas. Mas, enfim, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o segundo capítulo, que tem o título Individualidade. No começo do capítulo, o Bauman vai introduzir um novo vocabulário para ajudar a gente a entender a transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. E dessa vez, no campo da economia. Ele vai falar de duas caracterizações do capitalismo: o capitalismo pesado e o capitalismo leve. Você já deve ter ouvido essas expressões nos vídeos anteriores e chegou a hora de entender o que é isso. Para exemplificar, o capitalismo pesado tem uma cara mais ou menos assim. É aquele capitalismo que tem como exemplo típico a indústria fordista, aquela indústria da esteira, da linha de produção que foi imortalizada pelo Chaplin. É o capitalismo liderado e simbolizado pela indústria pesada, do aço, do petróleo e também dos bens de consumo duráveis como carros e eletrodomésticos. Produtos que eram o símbolo da tecnologia de ponta da época. Os grandes ricaços dessa época eram pessoas como Henry Ford, John Rockefeller ou Andrew Carnegie. Todos eles ligados às indústrias do capitalismo pesado. O peso também se caracteriza pelo tipo de vínculo entre o capital e o trabalho. Esse é o tema do capítulo 4 do livro, e eu vou colocar aqui no card quando ficar pronto. Mas, para resumir, foi a época do trabalho especializado que tinha vínculos mais duradouros entre o empregado e o empregador. Mas essa etapa da solidez já ficou para trás. Essa é Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica por 11 anos, entre 1979 e 1990, junto com Ronald Reagan nos Estados Unidos e o ditador Augusto Pinochet aqui na América Latina, no Chile. Ela foi uma das chefes de governo que se tornaram símbolos do que se chama de neoliberalismo. Um modelo que reorganizou todo o capitalismo a partir da desregulamentação e da privatização da economia como resposta à crise do modelo do Estado de bem-estar social. Aqui no livro, Bauman cita uma frase muito famosa da Thatcher, na qual ela diz que não existe essa coisa de sociedade, existem apenas indivíduos e suas famílias. Para o Bauman, essa frase da Thatcher representa muito bem o espírito da modernidade líquida, porque a frase expressa o diagnóstico do individualismo, do modelo de sociedade em que laços sociais estão se tornando mais frágeis e mais passageiros. E as medidas econômicas que a Thatcher adotou no Reino Unido também expressam muito essa visão de mundo. Em suma, o neoliberalismo é a expressão econômica da liquidez. Mas o que caracteriza o capitalismo leve? Aqui, os maiores capitalistas não estão mais concentrados na indústria pesada. Em vez disso, o capitalismo leve tem uma cara mais ou menos assim. O capitalismo leve tem como rosto o capital financeiro e as empresas de tecnologia. Por exemplo, os bancos, a bolsa de valores e, mais recentemente, as próprias plataformas e as redes sociais, que
colecionam e vendem dados pessoais. Se olharmos para os ricaços dessa época, a maior parte deles está no ramo da tecnologia. E se estamos na época do consumo, não é surpresa ver que os mais ricos estão ligados aos grandes bancos de dados que ajudam a acessar as preferências do consumidor. Enfim, é um capital que consegue fluir muito rapidamente, que pode se mover para um ambiente mais lucrativo no mercado com a velocidade de um clique, coisa que é impossível para uma planta industrial, já que ela está presa no espaço. Claro, o Bauman não está dizendo aqui que agora as indústrias sejam irrelevantes ou que o banco não fosse importante antes. Vocês sabem, as mudanças na história, elas são sempre processo. Não é que chega uma data que tudo muda magicamente. O que ele está dizendo aqui é que o que mudou foi o centro da economia e a dinâmica do seu funcionamento. As mudanças econômicas, elas são significativas, mas ainda é capitalismo. E o ambiente do capitalismo leve, do neoliberalismo, ajuda a explicar a formação das identidades na modernidade líquida. Havia uma promessa de que a privatização da economia e da vida pública, enfim, a liquidez, emanciparia o indivíduo das autoridades presentes na solidez. A base dessa promessa do neoliberalismo foi feita alimentando a ideia da liberdade negativa, aquela que eu falei no vídeo anterior. Você lembra? Bom, se você não lembra, tá aqui o card para você. O que o Bauman diz é que aquela promessa não foi atendida. A economia da liquidez não aboliu as autoridades e muito menos emanciparam o indivíduo. Em primeiro lugar, o resultado foi que, em vez de livrar o indivíduo da autoridade, a privatização da vida social criou novas autoridades, agora no plural. Deixa eu explicar de outro jeito. Na modernidade sólida, o grande símbolo da autoridade eram os estados nacionais. Mas na modernidade líquida, eles perdem força em relação às grandes corporações da tecnologia e do sistema financeiro, que começaram a competir com os estados. Segundo, que a liquidez provoca uma mudança no tipo da autoridade sobre os indivíduos. Então, além de uma mudança no número de autoridades, há também uma mudança em como essa autoridade aborda, convence e cativa os indivíduos. É uma mudança quantitativa e qualitativa. O capitalismo leve e amigável com o consumidor não aboliu as autoridades que ditam leis, nem as tornou dispensáveis. Apenas deu lugar e permitiu que coexistissem autoridades em número tão grande que nenhuma poderia se manter por muito tempo e menos ainda atingir a posição de exclusividade. As autoridades não mais ordenam, elas se tornam agradáveis a quem escolhe, tentam e seduzem. Deixa eu tentar abordar rapidinho mais um pouco dessa mudança qualitativa da autoridade. Quando Bauman diz que as autoridades não mais ordenam, ele quer dizer que a essência da autoridade na modernidade líquida não ocorre por imposição ou pela força, na base do manda quem pode e obedece quem tem juízo, sabe? Agora, a essência da autoridade opera por meio de uma tentação e sedução, por marketing, por convencimento. Ela opera a partir das informações disponibilizadas com o intuito de ampliar as emoções e de dirigir as racionalizações. É na base do se você se submeter a mim, sua vida vai ser muito melhor e mais fácil do que se você submeter aquele outro. Assim, as pessoas escolhem livremente as autoridades a que irão servir. Uma espécie de servidão voluntária revisitada para a sociedade do consumo do neoliberalismo. E isso, voltando para o título do capítulo, tem tudo a ver com a formação da individualidade e de personalidades. No capitalismo, as pessoas têm que participar do mercado para sobreviver. Precisam, de alguma maneira, fazer parte desse sistema de produção e troca para garantir a sua subsistência. Você sabe, todo mundo tem que pagar uns boletos. Para o Bauman, na modernidade sólida, essa característica da mercadoria era mais restrita apenas a uma parte da vida, a esfera profissional e do trabalho. Mas na modernidade líquida, a lógica da mercadoria se espalha para outras esferas da personalidade. Ela ocupa também o tempo livre
e a formação das personalidades. Na modernidade líquida, cada indivíduo define a sua individualidade e produz a sua personalidade como uma mercadoria. E como toda mercadoria, a sua produção tem uma única finalidade: ser vendida no mercado pelo melhor valor possível. Isso significa que os indivíduos são encorajados a expressar os gostos e os interesses não por meio de ações cotidianas que façam parte integral da vida, e sim que a mediação da personalidade se dá pelo consumo e para o consumo. Então, como valorizar a mercadoria personalidade? Por meio do consumo de outras mercadorias. Sejam mercadorias físicas, como bugigangas, ferramentas, produtos de beleza ou instrumentos, ou até as mercadorias culturais, como cursos, músicas, livros, séries, esportes, filmes, viagens. Enfim, aquilo que você veste e os assuntos que você conversa são maneiras de valorização da mercadoria personalidade. A escolha das roupas para expressar humor, gostos ou a personalidade, as calças hippie, as camisetas de bandas de rock, acessórios religiosos ou corte de cabelo descolado, roupas de marca, a decoração da sua casa ou até mesmo a ideia de um corpo perfeito são parte da expressão pública da personalidade. Tudo isso são exemplos da valorização da mercadoria personalidade por meio do consumo de mais mercadorias. Isso parece muito conveniente para a dinâmica do mercado, não é mesmo? Mas por que isso? Por que as pessoas se sujeitam a formar a personalidade como mercadorias assim, de uma maneira tão ativa? O Bauman vai dizer que é porque essa é a condição para a forma de liberdade que a modernidade líquida pode oferecer. Entrar na lógica da mercadoria significa poder partilhar da sociedade de consumo e daquela liberdade limitada e ilusória que ela oferece. Numa sociedade de consumo, compartilhar a dependência de consumidor, a dependência universal das compras, é a condição sine qua non de toda a liberdade individual. Acima de tudo, da liberdade de ser diferente, de ter identidade. E olha como é engraçado isso aqui. Na modernidade líquida, a liberdade do indivíduo é alcançada por meio de uma dependência. Isso significa que você tem que se afirmar como dependente da autoridade para ser livre. E nesse caso aqui, é da autoridade econômica. Parece contraditório, e é mesmo. Essa contradição, ela expressa a limitação da liberdade na modernidade líquida. Dizer que a individualidade e a identidade são formadas pelo consumo e para o consumo significa dizer que ela não está baseada na história individual, no conjunto das suas realizações, naqueles aprendizados que só são possíveis com a relação e o diálogo com o outro, com o diferente. Mas significa que a individualidade, ela está fundamentada num indivíduo que se auto-intitula como algo isolado e apartado da sociedade, como a Margaret Thatcher tinha dito. Enfim, na modernidade líquida, os estilos de vida se confundem com hábitos de consumo. Exemplos e receitas de vida. Esses são pontos bem interessantes no livro e que eu queria destacar aqui. Para o Bauman, esse ambiente social de formação da personalidade, ele faz surgir uma mercadoria bem típica do capitalismo leve, que são as receitas de vida. Vamos lá dar uma olhadinha no livro. Não se compra apenas comida, sapatos, automóveis ou itens de mobiliário. A busca ávida e sem fim por novos exemplos aperfeiçoados e por receitas de vida é também uma variedade do comprar. E por que as pessoas procuram receitas de vida? Por que essa demanda tão grande? Por que manter a vida no ambiente da liquidez é muito difícil? Pensa só, a economia do neoliberalismo produz uma série de consequências sociais, mas a responsabilidade dessas consequências fica completamente a cargo do indivíduo. Os indivíduos são considerados os únicos responsáveis pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Ou seja, a venda bem-sucedida ou não da mercadoria que ele mesmo se tornou. Pensa também que uma sociedade globalizada tem uma complexidade muito maior e
que a liquidez, ela promove as mudanças que acontecem em uma velocidade que as gerações anteriores, elas não estavam acostumadas. E uma sociedade que muda rápido exige que os seus membros se adaptem muito rápido também. Enfim, a liquidez, ela traz um excesso de exigências, de complexidades e junto com isso, uma imprevisibilidade do futuro. Por isso que fica bem mais difícil planejar a sua vida a longo prazo. E como é um problema muito difícil de lidar e ainda mais difícil lidar sozinho, isso causa uma profunda sensação de angústia. Como resolver essa angústia estando isolado? Como lidar com todas essas exigências? Isso é um problemão. Mas é daí que surge uma grande demanda de pessoas pedindo ajuda para dar rumo para suas vidas, ou mesmo para dar algum sentido para sua própria existência. Então tem uma explicação social e econômica para os indivíduos se submeterem a essas infinitas autoridades de mercado que aparecem na modernidade líquida. Modelos de vida e exemplos de como agir são mercadorias que dão uma sensação de segurança. O consumo dessas mercadorias ajudam a dar uma substância existencial, digamos assim. E não é à toa que livros de autoajuda, coaches, vídeos de dicas de produtividade, rotina de gente famosa, tutorial de todo quanto é tipo bombam na internet. Eles oferecem exemplos que ajudam a lutar contra essa insegurança da liquidez. Ou seja, eles dão uma sensação de segurança. Tá certo que é só uma sensação, privatizada e incerta, mas que diante de nada, já é muita coisa. Enfim, a venda de receitas de vida é bem sucedida porque ela se adequa à nova forma de autoridade que eu falei antes. Ela não exige aquela coerção e obediência ou o controle do espaço e do tempo que são típicos da modernidade sólida. A autoridade, nesse caso, é baseada no exemplo. O exemplo como um produto disponível no mercado. E como qualquer outro produto, você pode escolher individualmente acatar ou descartar. E se quiser, você ainda pode escolher outro depois. Tem gente que ouve falar do conceito de modernidade líquida e diz algo assim: não, porque eu sou sólido. Não, porque esse pessoal que é líquido, imediatista, fluido, eu não tenho nada a ver com eles. Primeiro, que esse tipo de discurso não tem nada de sólido. É só mais um discurso moralista e individualista típico da liquidez. Segundo, isso não tem nada a ver com o que o Bauman quer dizer com a liquidez. Nesse exemplo, é só mais uma leitura ruim do conceito usada para justificar moralismos. Mas deixa eu explicar uma coisa. Para o Bauman, solidez e liquidez são conceitos usados para caracterizar laços sociais entre as pessoas numa sociedade. O que caracteriza sólidos e líquidos é a força das ligações entre as moléculas. Nos sólidos, as moléculas têm ligações mais fortes e estáveis entre si do que nos líquidos. Então, o que caracteriza a solidez ou a liquidez de uma sociedade é o tipo de vínculo social que as pessoas estabelecem entre si. Nesse sentido, não adianta você dizer que é sólido porque ainda é adepto do amor romântico, porque você é muito família, tradicional. De novo, as pessoas não são sólidas ou líquidas. Laços sociais podem ser. E presta atenção, laço social não é o mesmo que laço afetivo. Laços sociais podem ser fracos ou fortes se observarmos como se dão os vínculos numa sociedade. Por exemplo, os vínculos entre empregadores e empregados, ou então os vínculos entre os diferentes, entre pessoas de diferentes origens étnicas, matrizes religiosas. Então, por exemplo, se uma sociedade discrimina, segrega e exclui o diferente, ela enfraquece vínculos sociais. E por isso, ela pode ser considerada mais fluida. Mas se há um ambiente de estímulo, de encorajamento para cultivar o contato e o convívio com o diferente, do reconhecimento pleno da dignidade do outro, há uma disposição para vínculos sociais mais duradouros. Essa disposição para vínculos duradouros é o que o Bauman vai chamar de civilidade. Mas esse é tema do próximo capítulo. E é isso, gente. Vocês gostaram do vídeo? Obrigada por ver o vídeo até o final. Deixe as suas perguntas, as suas sugestões e, é claro, as suas manifestações de amor aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo capítulo. Tchau!